Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula, alunos do curso de Teologia, amantes da Palavra de Deus, inscritos aqui no canal, que Deus abençoe sua vida. A aula de hoje, a matéria de Bibliologia, Lamentação de Jeremias, profetas maiores. Sejam bem-vindos a mais uma aula, pegue a sua Bíblia, seu livro, Profeta Maiores, matéria de hoje, o livro que vamos estudar é Lamentação de Jeremias. Podemos chamar também de As Lamentações de Jeremias. Bibliologia, uma matéria muito importante da teologia, porque estudamos a Bíblia. A Bíblia contém 66 livros, todos divinamente inspirados, e através dessa gloriosa palavra conhecemos a Deus, os desígnios de Deus para nossas vidas, o plano de Deus através do século. E quem me conhece sabe que eu sempre deixo aquele conselho abençoado para todo aluno de teologia. Leia a Bíblia todos os dias. Teólogo que não lê Bíblia, que não conhece a Bíblia, ele é um perigo, ele faz mal para a igreja. Mas todo homem, toda mulher que se edifica na palavra de Deus faz bem para a igreja. Porque o que edifica a igreja é a palavra de Deus. Amém? Livro de Lamentação de Jeremias, o autor é Jeremias, a data do livro que escrito, cerca de 586 a 585 a.C. O tema principal do livro de Lamentação de Jeremias é tristeza presente e esperança futura. Tristeza presente e esperança futura. A palavra-chave ou palavras-chave: dificuldades, angústia, pecado e oração. O versículo-chave do livro de Lamentação de Jeremias, ou Lamentação, se conta em Lamentação capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: como está assentada solitária aquela cidade, antes tão populosa, tornou-se como viúva. A quem era grande entre as nações, a quem era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Como está sentada solitária aquela cidade. Grave como. Amém? Meus amados alunos, a Septuaginta colocou Lamentações imediatamente após o profeta Jeremias, onde aparece na maioria das Bíblias de hoje. Cada uma das 5 lamentações é completa em si mesma. Então vou fazer aqui uma análise, uma visão panorâmica de cada capítulo, e eu espero que você preste muita atenção, grave aí, melhor dizendo, escreva aí no seu caderno de anotação, no seu livro, para que na prova você tire 10. Amém? Lamentação, capítulo 1. No capítulo 1, descreve a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta sobre ela. Ao clamar a Deus com a alma angustiada, às vezes a sua lamentação é personificada, como se fosse a da própria Jerusalém, a própria cidade de Jerusalém lamentando. Olha só o capítulo 1 do livro de Lamentação, versículo 12. Melhor dizendo, versículo 22, 12 ao versículo 22. Eu não vou ler todos os 10 versículos, vou ler apenas um e preste atenção aqui. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede, se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com quem o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira.
Então, quando o profeta Jeremias está lamentando aqui, parece que a própria cidade de Jerusalém que está lamentando. Lamentação, capítulo 2. Aqui no capítulo 2, Jeremias descreve a causa dessa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a se arrepender. O inimigo de Judá foi o instrumento do juízo de Deus. Olha só, Lamentações capítulo 2, versículo de número 3. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que consome em redor. No capítulo 2, Jeremias ele mostra a razão, porque a cidade foi devastada, destruída, e porque Deus usou uma nação ímpia e pagã para corrigir a nação de Israel. Capítulo 3 do livro de Lamentação, o escritor, o profeta Jeremias, exorta a nação a lembrar-se de que Deus realmente é misericordioso e fiel e que Ele é bom para aqueles que nele esperam. Olha só, Lamentação capítulo 3, versículo 21 e ao versículo número 23. Disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Meus amados alunos, espero que vocês estejam entendendo bem, o áudio esteja bem, e assim vamos continuar esta aula maravilhosa, Profetas Maiores, Bibliologia, Lamentação, capítulo 4. Como você que é acostumado a assistir as aulas aqui do meu escritório, sabe que eu tenho 4 cachorrinhos e lá fora estão latindo, mas eu creio que não vai atrapalhar aqui a nossa aula. Amém? O capítulo 4 do livro de Jeremias, ele reitera, ele repete, ele traz à memória os temas dos 3 capítulos anteriores. Olha só Lamentação capítulo 4, versículo 12 e 15, para você entender o que eu estou falando. Olha só, não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas. Preste atenção aqui. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vagueio como cegos nas ruas, ando contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviam-se, imundos, gritavam-lhes, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e também andaram errantes, diziam-se entre os gentios, nunca mais morarão aqui. Então, no capítulo 4, o profeta, ele reitera, capítulo 1, as causas, a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta. Ele reitera também no capítulo 2, a devastação, porque a nação estava devastada, os muros, porque Deus permitiu aquela situação. Ele reitera o que ele escreveu no capítulo 3, a nação a confiar no Senhor, a permanecer confiando no Senhor, lembrando que a sua misericórdia não tem fim. E que tudo que estava acontecendo com a nação de Israel é porque os profetas pecaram, os sacerdotes eram maus,
os reis não ouviram a voz do Senhor, não se arrependeram das suas maldades, a nação não se voltou para Deus. Então ele mostra que Deus pegou a nação ímpia como chicote para chicotear, castigar a nação ímpia de Israel. Lamentação capítulo 5, nosso último capítulo aqui, o análise aqui, diz assim, o capítulo 5, eu vou começar pelo versículo 20 ao versículo número 22, nota aí. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desamparaste por tanto tempo? Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, mas tu nos rejeitaste totalmente. Tu está muito enfurecido contra nós. Então, após a confissão do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, Jeremias pede que Deus restaure o seu povo ao favor divino. Então, o profeta Jeremias, no capítulo 5, ele faz perguntas, mas ele clama ao Senhor para lembrar da sua misericórdia, do seu amor e do seu favor. E ele diz, olha, restaura-nos, converta-nos, porque ele sabe que o poder está em Deus. As 5 lamentações do livro, que corresponde aos 5 capítulos, tem 22 versículos cada. Preste atenção aqui. Com exceção o capítulo 3, que tem 22 multiplicados por 3, ou seja, 66 versículos. 22 é a quantidade de letra do alfabeto hebraico, Os 4 primeiros poemas são acrósticos, alfabéticos, isto é, cada versículo, ou com exceção, lógico, do capítulo 3, que tem cada conjunto de 3 versículos, começam com a letra diferente do alfabeto hebraico. Vou falar aqui um pouquinho agora da estrutura, Essa estrutura alfabética, além de ser uma ajuda para a memória, ela realiza 2 coisas, Transmite a ideia de que as lamentações são completas e abrangente tudo, de A a Z. Pressupõe aqui que o profeta se proíbe de continuar com prantos e gemidos intermináveis. Por quê? Os lamentos chegam ao fim. Assim como algum dia chegaria o exílio, que durou 70 anos, e a reedificação, a reconstrução de Jerusalém, Jeremias escreveu uma série de lamentação a fim de expressar, sua intensa tristeza e dor emocional por causa da tragédia, da trágica, da triste devastação de Jerusalém, que compreende a queda humilhante da monarquia e do reino davídico, a destruição total, dos muros da cidade, do templo, do palácio real e da cidade em geral. A lamentação, deportação, a lamentável deportação da maioria dos sobreviventes para a distinta Babilônica. Aqui, Jeremias ficou sentado chorando e lamentou sobre Jerusalém com essas lamentações. Os 5 capítulos que nós acabamos de analisar. Meus amados alunos, amantes da palavra do Senhor, queridos inscritos aqui no canal, aproveitando, você que ainda não é inscrito, se inscreva, e assista às aulas, se for do seu gosto, e nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Meus amados, vou repetir, meus cachorrinhos estão latindo ali, e eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Amém? Qualquer coisinha vocês escrevam aí, falam aí, precisar eu aumento o tom da minha voz. Tá bom? Vamos continuar nossa aula.
Espero que vocês estejam gostando, aprendendo. Olha só, em Lamentações, Jeremias não somente reconheceu que Deus é reto e justo em todos os seus caminhos, bem como misericordioso, compassivo com todos os que nele esperam. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, 23. O que nós aprendemos aqui, meu amado irmão? Que nós temos que esperar no Senhor. Às vezes, vivemos situações como Jeremias, não em tal tragédia que foi Jerusalém, mas o mundo que nós estamos vivendo, cada dia mais se afastando de Deus, da sua palavra, corrupção política, religiosa, familiar, mas felizes são os que esperam no Senhor. Então a palavra aqui é: confia no Senhor, permaneça firme e constante na obra do Senhor. Amém? Vamos agora, nome do livro. Como era o costume, os judeus usavam a primeira palavra do livro como seu título. Isso originalmente ficou conhecido como. Se você pegar aqui na sua Bíblia, Lamentações capítulo 1, versículo 1, olha só. Como está sentada solitária. Como? Então essa palavra era comumente usada para significar ai. Então a palavra como, ela era usada, e o seu significado é ai. Comparado aqui com o uso de Lamentações capítulo 2, versículo 1, Lamentações capítulo 4, versículo 1, Isaías capítulo 1, versículo 21, depois você confere aí na sua Bíblia. Mas alguns também se referiam ao livro como Lamentações, e assim que chegamos ao título que usamos. Amém? Eu quero falar aqui agora sobre 5 aspectos principais ou especiais do livro de Jeremias. O primeiro aspecto aqui, primeira característica especial, que embora cântico de lamento individual ou comunitário ocorra no Salmo e no livro de Provérbios, somente este livro, somente no livro de lamentação, somente no livro de lamentação está composto exclusivamente de poemas cheios de pesar, de tristeza, de angústia e de dor na alma. A segunda característica, sua estrutura literária é inteiramente poética, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticas, em consonância com a estrutura poética do livro. O 5º poema tem também 22 versículos. Enquanto 2 Reis, capítulo 25, e Jeremias, capítulo 52, descreve o evento histórico da destruição de Jerusalém, somente este livro retrata vividamente as emoções e sentimentos daqueles que realmente experimentaram aquela catástrofe, aquela grande tristeza de ver a sua nação sendo saqueada, destruída por um rei pagão. 4 característica aqui especial, no centro do livro há uma das mais enérgicas declarações em toda a Bíblia quanto à fidelidade e à salvação de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 21 ao versículo de número 26. Embora Lamentações começa com um lamento, que vai do capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, termina de modo apropriado, com uma nota de arrependimento e esperança de restauração. Glória a Deus. Lamentação capítulo 5, versículo 16 ao versículo número 22. Na nossa 5ª análise aqui de características especiais, não há citações desse livro no Novo Testamento.
somente umas poucas possíveis aqui alusões, né, de Lamentações 1:15 com Apocalipse 14:19, Lamentações capítulo 2, versículo 1, com Mateus capítulo 5, versículo 35, Lamentações capítulo 3, versículo 30, com Mateus capítulo 5, versículo 39, e o último aqui, Lamentações capítulo 3, versículo 45, com 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Olha só, a consolação dada a Sião na sua aflição é tríplice. Primeiro, olha só, o Senhor os ensina e os purifica através das aflições. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 ao versículo 39. E aí o Senhor Jesus também deixou claro para a igreja que no mundo tereis aflições, mas para Jerusalém aqui, né, o Senhor usou a aflição de uma forma de ensinar e purificar a nação de Israel. Quando sua obra estiver completa e voltarem, né, penitentes a ele, Deus os libertará e não mais permitirá o cativeiro. Então, a consolação está aqui. Se o povo se arrepender, Deus os livrará. Amém? Então a palavra aqui é arrependimento. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Converta-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Lamentação capítulo 4, versículo 22, parte A. Lamentação capítulo 5, versículo de número 21. Olha só, terceiro consolo aqui. Finalmente, ele castigará seus inimigos e fará com que eles, o que fizeram com os outros, né? Ouvem que eu suspiro, mas não tenho em quem me console. Eu estou narrando aqui em forma poética, tentando ser poético. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu determinastes, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faz-lhe como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Regozija-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebeda-te e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado. Ó filha de Sião, ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade. Ó filha de Edom, descobrirão os teus pecados. Então aqui a consolação é clara. Primeiro, essa aflição servirá para purificação e ensino. Segundo, quando eles voltassem para o Senhor, se arrependeste de todo o coração, Deus ia libertar e jamais permitiria de novo o cativeiro. E terceiro, os inimigos, os ímpios, não ficarão impunes. Então, meus amados irmãos, o livro de Lamentações está recheado de lamentações, mas tem a mais bela e profunda mensagem de esperança e de consolação. Precisamos urgentemente ler a palavra do Senhor e aprender a meditar nela todos os dias. Jeremias ficou aqui conhecido como o profeta chorão. Não é chorando por causa de um carro, de uma casa, de um casamento, mas chorando
porque os sacerdotes não se arrependeram, os reis não ouviram o Senhor, os profetas na sua maldade, o povo não se voltou para o Senhor e o castigo foi inevitável, inevitável. Precisamos chorar também e nos lamentar com a situação que está o nosso país. Não apenas o nosso país, mas o mundo a que nós vivemos, que jaz no maligno. Mas nós, meus amados alunos, me permita uma palavra de exortação para vocês. Precisamos sair do sono. Sono que nos coloca num lugarzinho de descanso. Não é hora de descanso. É hora de meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Tem muita gente com microfone, tem muita gente com milhões de seguidores na rede social ensinando besteira, ensinando mentiras. Muitos pastores preocupados com a parede da igreja, quem tem mais congregação, quem tem mais dinheiro. Meu amado, você é um teólogo, você é um estudante da palavra do Senhor. Você tem que se preocupar em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. E levar uma palavra de juízo às nações, mas também uma palavra de consolação. Olha só, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Aqui chegamos a mais uma aula, livro de Lamentação, ou as Lamentações de Jeremias, 5 capítulos abençoados. Aqui mais uma aula. Quero agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo até o final da aula, a paciência de vocês. Não sei se deu para escutar os cachorros brincando e latindo aqui, mas o meu objetivo é te edificar. Você que está nos assistindo, que não é meu aluno ainda, toda quarta-feira, na Assembleia de Deus, Ministério da Serra, na rua Major Pissarra, eu estou ensinando a palavra do Senhor e este mês nós estamos estudando sobre profetas maiores. Amém? Hoje, Lamentação de Jeremias, quarta-feira que vem, no livro de Daniel, profeta maiores. Amém? Todo domingo pela manhã eu estou ministrando na Assembleia de Deus, Colina da Serra, Rua Muqui, número 177. Se você gosta da palavra de Deus, se você ama a palavra de Deus, se inscreva no canal, frequente uma igreja e Deus vai te abençoar poderosamente através de sua palavra. Amém? Aqui mais uma aula. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Que o Senhor continue te abençoando. Amém?